para seres humanos, existem vários trabalhos que mostram que bebês reagem melhor a frequências sonoras mais altas. E que isso, uma possível explicação evolutiva para isso, é que isso criaria laços muito próximos com a mãe. Então, quando a gente fala mais fino, ou o que se espera é que as fêmeas de humanos tenham a voz um pouco mais fina e os machos tenham a voz um pouco mais aguda e a voz um pouco mais grave. Então, que isso seria um ajuste evolutivo para criar esse laço entre mães e filhotes. É super importante a gente dizer que essa é uma justificativa do porquê a gente tem uma tendência a falar com vozinha com os nenéns, a falar um pouquinho mais fino. Então o que a gente percebe é que o ouvido dos nenéns percebe melhor as frequências mais altas. E aí ele reage melhor a essas frequências mais altas, tá bom? A possível explicação para isso é a construção desses laços. É isso, tá bom? Então essa seria a justificativa do porquê falar com vozinha, aquela vozinha mais meiga com os nenéns, faz sentido biológico e evolutivo. Até que, prestem atenção nisso, porque isso é repetacular. Estudando os golfinhos nariz de garrafa, os pesquisadores descobriram que as fêmeas de golfinho fazem um assovio, aquele barulhinho que os golfinhos fazem, mais fino quando elas estão falando com os filhotes. Prestem atenção. As fêmeas de golfinho falam com vozinha, com voz fininha, com voz de bebê para conversar com os seus filhotes. E isso é exclusivo dos filhotes. Então o artigo publicado no PNAS, um artigo publicado em uma das maiores revistas científicas do mundo, que é esse artigo que está aqui na tela, que mostra que as mães modificam os seus assovios, assinaturas, as mães de golfinho, inclusive, elas falam, os golfinhos têm nomes, os golfinhos dessa espécie têm nomes, que são parecidos com os nomes dos pais, cada um vai ter o seu nome diferente, mas a hora que ela está falando com o seu próprio filhote, ela fala com vozinha. Ela fala com aquela vozinha meiga. O assovio, a assinatura dela é mais agudo quando ela está falando com o filhotinho. Golfinho tem sotaque, golfinho tem vocabulário, golfinho tem nome. E agora, Lara, golfinho tem assovio, assinatura. O Pode Digitar perguntou se filhote de golfinho é mais independente do que filhote de humano. Pode Digitar, filhotes de primatas em geral, principalmente dos primatas mais parecidos com a gente, são alguns dos filhotes mais dependentes dos pais na natureza. Isso está diretamente ligado ao jeito que a gente nasce. A gente tem um erro de projeto muito grande, porque nos primatas, em outros animais também, mas nos primatas isso se evidencia ainda mais, porque a gente passa pelos ossos da bacia quando a gente vai nascer, e aí essa abertura do osso da bacia ela é estreita, e como a gente é muito cabeçudo, como a gente tem cérebros muito grandes, a solução evolutiva que apareceu na natureza foi a gente nascer longe do estágio que a gente precisava nascer para ser independente. Então a gente nasce sem saber andar, a nossa cabeça é tão grande que o nosso pescoço não consegue segurar a cabeça. A gente precisa de cuidados por muito tempo, por praticamente 2 anos, até conseguir ser razoavelmente funcional. Então se a gente for comparar, a gente nasce prematuro, excelente, Guilherme, perto de outros animais, é claro. Se você for comparar, por exemplo, com uma girafa, que o neném já nasce andando, com um cavalo, que o neném já nasce andando, com um golfinho, que o neném já nasce nadando, a gente poderia dizer que um filhote de golfinho, um filhote de girafa, ele nasce 2 anos na nossa frente, mais ou menos, para a gente chegar no mesmo estágio que eles vivem, que eles nascem. Isso quer dizer que eles são independentes? Não, eles ainda são totalmente dependentes.
Eles dependem da mãe para proteção, eles dependem da mãe para alimentação, eles dependem da mãe para outros cuidados. Em mamíferos, em geral, você vai ter um cuidado parental, pode ser só da mãe, pode ser dos dois, do pai e da mãe, que é muito, muito importante para a sobrevivência desses bichos. Beleza? Então eu espero ter respondido essa questão de design desinteligente, Denilson. Porque o nosso projeto é muito tosco. Falei pro Márcio, eu tô com o roteiro para gravar, não sei porque eu não gravo, não consigo gravar. É pronto para falar sobre esses errinhos de design. Tá bom? Mas é isso. É sobre isso. E aí o que é muito legal dos golfinhos é perceber que a gente tem outras similaridades. Aí a Lara falou de cachorro. Lara, eu não sei com cachorro. Eu nunca li nada, então não posso afirmar que você vai ter essa comunicação mais aguda com o cachorro, mas esse tipo de comportamento, essa mudança de vocalização já tinha sido vista em chimpanzés, por exemplo. Então as mamães chimpanzés se comunicam de uma maneira diferente com os filhotes, tanto vocalmente quanto comportamentalmente, do que se comunicam com adultos. Agora com cachorro eu não sei, Lara, não estou dizendo nem se não existe, tá bom? Beleza?